a palavra. O que está escrito na Bíblia é perfeito, não muda, e será a sua vida se você buscar de encontrar nela Deus, encontrar a palavra, o Espírito Santo, encontrar você mesmo aqui, a história sua. Amados irmãos, no dia de hoje nós estaremos ministrando uma palavra e como título dessa mensagem eu coloquei Kairos, como conhecer o que Deus conhece. E eu quero que você entenda essa leitura que está em João 11, no versículo 9 e no versículo 10. Palavras que o Senhor Jesus nos falou ali em Betânia. E a palavra nos diz assim: Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Curve mais uma vez a sua face. Nós vamos estar orando em cima dessa palavra. Espírito Santo de Deus, eu sei que a nossa ministração serve sempre para a sua amada igreja, para nós se unirmos, para nós crescermos, para ajudarmos uns aos outros, para os ministérios. Então que seja você, Espírito Santo, o meu Senhor, ministrando nesse momento, levando aos nossos corações entendimento, sabedoria, conhecimento da palavra, revelação, ou da maneira que o Senhor quiser, mas que seja assim, Espírito Santo, a sua vontade no dia de hoje e sempre, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa leitura que se passa ali em João 11, era aquele texto onde Jesus ele está indo ao encontro de Lázaro, que tinha morrido há 4 dias. E Jesus ele fala assim, que se alguém andar de dia, não tropeça, mas se andar de noite, tropeça. E ele ainda fala sobre as horas do dia serem 12 horas. E os discípulos falavam a ele: mas você vai voltar agora? Há pouco tentavam te apedrejar. E eu pergunto para vocês, mas 4 dias, os judeus tentando apedrejar Jesus, o que tinha mudado para ele não ser mais apedrejado? O que era que Jesus se referia à luz do mundo, às 12 horas? Ali Jesus ele falou para nós em parábolas. E ele quis dizer assim: aquele tempo de morte, aquele tempo de lei passou. Agora eu estou aqui. Tudo vai mudar. E assim nós cremos que para você que abre o coração a Jesus, tudo se muda, porque a sua vida se transforma em luz, a sua vida se transforma em vida, a sua vida se transforma em vontade de Deus. Amém? E quando ele fala sobre parábolas, como nós podemos entender? Eu adoro conversar com a Bíblia. Está diante de uma palavra ali que realmente é um mistério, aonde você pode chegar: Espírito Santo, eu não entendi. Eu preciso do Senhor ministrando comigo. Me ensine, porque Jesus falava assim: Espírito Santo, por que você colocou na Bíblia ali, no Antigo Testamento, tal palavra? E ainda quando eu vejo Paulo se referindo assim, em Revelações, e até eu me permito falar em parábolas, em revelações, porque Paulo assim fez, e ele nos ensinou e nos deu autoridade. E em Efésios 5, a partir do versículo 25, Paulo começa a nos ensinar assim: maridos, cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela,
a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta dele. Cuida assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do corpo. Pois este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Palavra linda, né? Entre casais, o Espírito Santo é perfeito. Mas quando ele fala ali, eis aí um mistério. Esse mistério, ele nos fala que ele está falando sobre Cristo e a igreja. Aí você vai pensar, no Antigo Testamento foi colocada a mesma palavra. Marido, deixe o seu pai e sua mãe e se una à sua mulher. Quem assistiu o culto de domingo na semana passada, entendeu que o pastor quis dizer que o Antigo Testamento era um esboço e nós vivemos a realidade no Novo. Era uma sombra e agora nós vivemos o que é visto perfeitamente. E assim nós cremos. Por que foi colocado no Antigo Testamento? Para que esse mistério? A palavra de Deus, ela não muda. Ela é perfeita. Ela sempre é eficaz. Porque senão tudo nas nossas vidas seria aleatório. Você crê que Deus colocou na Bíblia a história do começo ao fim do mundo, até o dia da eternidade? Você crê que Ele pode ter colocado em um livro? Você crê que Ele pode ter colocado em um capítulo só a história da maneira que Ele quis colocar? E nós entendemos da seguinte forma: temos que recorrer ao Espírito Santo. Quando eu falei ali, Kairos, conhecer o que Deus conhece, você tem que entender da seguinte forma: Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Kairos é um tempo onde Deus, Ele habita, Ele não vive no mesmo tempo nosso. Então, se você imaginar que o começo da sua vida está aqui e o fim da sua vida está aqui, Deus, Ele sabe de tudo que vai acontecer. Tem gente que acha que Ele está controlando, mas não é assim. Ele tem o conhecimento do que você vai viver, do que você já viveu. Ele já viu tudo. E Ele foi presente em sua vida nesse momento. E Ele conhece tudo. Então, Ele já sabe o que você vai falar, o que você vai fazer no dia de amanhã, como você vai se portar. Ele já conhece todas as suas oportunidades. Ele conhece tudo. E como que Deus revela aos seus isso? A palavra nos diz que o Espírito Santo, ele sonda os mistérios mais profundos de Deus, do nosso Pai. Então, eu quero dizer para você, basta você buscar na Bíblia e basta você buscar do Espírito Santo sobre o conhecimento. Eu podia estar aqui falando de vidas, dando exemplos de coisas que poderiam acontecer ou que o Espírito Santo revelou para vidas. Mas nós vamos ir à palavra e vocês vão ver o quanto é importante a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. A palavra, o que está escrito na Bíblia, é perfeito, não muda, e será a sua vida se você buscar de encontrar nela Deus, encontrar a palavra, o Espírito Santo, encontrar você mesmo aqui, a história sua. O pastor nos fala sobre pepitas escondidas.
Às vezes aqueles garimpeiros, eles soam, sofrem, não conseguem obter resultado. Mas você tem que saber que quando você vai procurar na palavra essas pepitas, você fala: Espírito Santo, vamos ler comigo? Eu encontrei esse texto. O que você quer me contar? O que você quer me revelar? O que eu quero dizer para você essa noite, que você busque mais de conhecer esse Senhor chamado Espírito Santo. Esse presente, esse dom que Jesus nos deu como promessa e entregou para você. Aquela visão que Jacó, ele olhou para o céu, viu as escadas, o anjo descendo, e ele viu Deus lá em cima. Se Deus abriu os céus para você, você vai enxergar Cordeiro Jesus. Você vai ver o Rei no trono. E se você olhar para o seu lado, você vai ver o Espírito Santo, prestes a te ensinar, a estar com você, te direcionar, de fazer o que Deus quer que você faça. Todas as habilidades de Deus aqui na terra estão com o Espírito Santo. Habilidade de curar, de ensinar, de discernir, de mostrar, de revelar, tudo pertence a Ele. Busque desse Espírito Santo do Senhor. A primeira vez que Deus me revelou uma palavra, eu não entendia direito quem era Jesus Cristo. Mas ali, eu se encontrei chegando em casa, fui tomar um café, e eu pertencia a outra denominação. Quem sou eu para julgar se as outras denominações são erradas ou certas? Mas eu era uma pessoa errada, eu era religioso. O Espírito Santo falou para mim: abra a Bíblia. Eu abri, e ali, aquela voz suave começou a me explicar um texto. A primeira revelação à minha vida. Se você perguntar para mim, como que é a voz audível de Deus, como que funciona? Eu quero que você entenda. Se você está na rodovia conversando com alguém, e passa um caminhão, uma moto, alguma coisa muito barulhenta, pode ver que parece que você perde o controle da sua voz, você para, e a outra pessoa que está falando com você, você não escuta mais nada, até aquele super barulho passar. Quando Deus fala com você é da mesma forma, mas a voz dele não te permite ver ou ouvir nada, além daquela voz suave, aquele ensino delicado, aquela correção amorosa, aquele tratar do Espírito Santo em sua vida. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha trazer isso para a sua vida, você que está abrindo o coração e falando: eu quero experimentar disso. Eu sei, Espírito Santo, que esse dom pertence ao Senhor, então que venha sobre essas vidas, que o coração está aberto para recebê-lo, em nome de Jesus. A primeira revelação foi quando Jesus estava na cruz, ali, prestes a entregar a sua vida. No versículo 25, está dizendo assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela os discípulos, a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E o discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Curiosamente, na mesma noite, Deus me mandou para aquela igreja que eu ia, e a pessoa que subiu no altar leu a mesma palavra que eu. Eu falei: Deus, você é maravilhoso. Você vai explicar a mesma coisa que explicou para mim. E aquela pessoa distorceu para a religião a palavra. E Deus falou assim para mim: você sabia que você faz a mesma coisa? Então se retire desse lugar e nunca mais volte. E ali Deus começou a me ensinar a verdade. Através da leitura, através da ministração do Espírito Santo, e através de cada pessoa que sobe nesse altar. Cada pessoa que você abre o coração para ver. Aqui na Embaixadores de Cristo, tem pessoas de Deus ministrando palavra de Deus às suas vidas. E eu aprendi muito. Eu mudei a minha vida. Eu encontrei a vida em Jesus. Essa palavra que Ele nos trouxe. Qual a revelação que Deus trouxe para mim naquele dia? O que veio? Cada versículo, cada capítulo,
Cada palavra, cada vírgula escrita na Bíblia foi através do Espírito Santo. Você pode passar por uma leitura e ter certeza, Deus colocou aqui essa palavra com um propósito. Vamos entender essa passagem. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Aqui, Deus já colocando uma profecia. Deus já colocando coisas para serem vividas por nós. Aí se você pensar, mas será? Eu vou causar no seu pensamento agora, ali, algo para você pensar sobre profecia. Você lembra que Jesus foi tentado no deserto? Ali Satanás chega para Jesus e fala assim: transforme essa pedra em pão. Se Jesus, ele pegasse, não, mas eu posso, eu transformo essa pedra em pão, e ele transformasse, o que teria mudado? Jesus teria saciado a sua fome. Mas espiritualmente, tudo que você vive, você tem que viver de forma espiritual. Tudo que você encontra na Escritura tem que ser de forma espiritual. A palavra diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Que ato profético aconteceria ali? O que mudaria na história do mundo se isso acontecesse realmente? Você lembra que as leis foram escritas em pedras? E se Satanás estivesse propondo para Jesus: ofereça para o homem continuar se alimentando das leis. Mas Jesus fala: não, não é só de lei que vive o homem. Ele vive da palavra que procede da boca de Deus. E a palavra sou eu. Atos proféticos. Encontre isso. Peça para o Espírito Santo te ensinar. Se você continuar essa leitura, você vê que Satanás fala para Jesus pular do lugar mais alto que existe para a terra. Satanás, ele caiu de um lugar que ele estava, de uma posição, caiu na terra. Jesus não ia repetir isso. Você tem que saber que o que é ligado no céu será ligado na terra. O que é ligado na terra será ligado no céu. Quem liga aqui na terra é você. Você é responsável pelo mover de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes você já viu uma situação adversa no mundo lá fora? Você lembra daquela passagem onde Deus fala assim, que só havia trevas e a terra era sem forma, e Ele diz: haja luz? Quando você encontra aquela pessoa que está sem vida, sem salvação, a pessoa não tem a forma de Deus. Quantas vezes você já orou por ela e falou assim: Deus, que aqui haja luz? E o Espírito Santo pega a sua palavra, vai lá e transforma aquela pessoa sem forma e vazia em vida. Ore por vidas quando você tiver a oportunidade. A sua palavra faz a diferença aqui. O que você liga na terra será ligado no céu. Vamos voltar ao homem unir-se ao seu pai e sua mãe e tornar-se uma só carne. Jesus na cruz, ali ele se separou da sua mãe. Ali ele fez como no Antigo Testamento dizia. Quando ele entregou Maria ao discípulo, ele falou: aqui está a sua mãe, e mãe, aqui está o seu filho. Ele fez a separação. Se você for bom de Bíblia, você vai entender que todas as pessoas, para subir no céu, para entrar no reino, para serem consideradas filhos, ela tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Os irmãos de Jesus, a mãe,
As pessoas que estavam com ele, quando perguntava quem era Jesus, aquele que morreu na cruz, eles tinham que responder, para ter concordância com a palavra, que aquele era o Filho de Deus. Pois a palavra assim diz: não importa quem seja, o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, deu a vida por nós. A palavra que diz isso, não sou eu. Está escrito 1 João 4, versículo 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhante somos nesse mundo. O dia do julgamento. Tem pessoas que falam: Deus é bondoso, é amoroso. No dia do julgamento, Deus vai me julgar. Jesus será meu advogado. Você já parou para pensar que o julgamento será feito pela palavra que já está escrita? Da forma que você perdoar, você será perdoado. Da forma que você medir, você será medido. Tudo já escrito do começo ao fim para você viver. Quando Jesus se separou da mãe, ele tinha um próximo passo a fazer. Um passo que, se nós imaginarmos, nós passando pelo que Jesus passou. Mateus 27, 45. Então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus se separando do Pai. E que essa separação, a vida de vocês, possa encontrar o Jesus sendo encontrado com vocês, o Espírito Santo, pois ali o Pai tinha se separado do seu pai e de sua mãe. Eu me comovo porque o Espírito Santo, ele me mostra em determinadas situações o que as pessoas viveram na Bíblia. E eu falo para vocês, experiências com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo toque em sua vida e te mostre da maneira que ele quiser mostrar. Pode ser em palavra, pode ser em revelação, pode ser a vontade dele, pode ser em sonhos, pode ser em profecias, mas que você possa experimentar desse dom que Deus nos deu e que você possa viver isso. Jesus se separou do Pai. Você sabe como era feito no passado? Como os hebreus faziam? O noivo, ele escolhia sua noiva. Ele se separava do seu pai e sua mãe, ia fazer sua casa e se unia a sua mulher. Mas antes, ele mandava um penhor, um dote, um presente. Quando ele se separou do seu pai e da sua mãe, ele se uniu à sua noiva, à igreja. E esse penhor, ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, obrigado pelo que Jesus fez. Essas palavras, essas profecias, essa verdade às nossas vidas. O penhor. Vocês se lembram ali no Antigo Testamento quando Isaac, ele vai encontrar Rebeca? Olha a palavra. Abrão já era velho de idade, bem avançada. O Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por quanto tudo tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus,
e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, por meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra onde vieste? Cuidado, disse Abrão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviar o seu anjo adiante de mim, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abrão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Uma profecia aqui. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. Abrão, aqui ele representa o Pai. E ele fala: ache uma noiva para o meu filho. O filho, Isaque, é Jesus Cristo. Ali quando ele fala que o anjo iria à frente, ele se trata do Espírito Santo, guiando o caminho. E ele vai à frente de quem? Do servo. E aqui que eu quero conversar com você. Você sabia que você que está aqui na igreja, você é responsável por conduzir a noiva de Cristo? Você é responsável pela igreja, pela edificação, por essa busca de pessoas, por alma, pela vontade de Deus. Olha o que Deus fala: não busque para mim mulher que não seja das hebreias. Olha o que Deus fala: transforme pessoas, busque, mude vida, traga pessoas a viver a nova vida, serem filhas de Deus, filhos de Deus. Busque vidas para entrarem aqui, aceitar Jesus Cristo de Nazaré e serem batizadas. Vocês entenderam no domingo aqui o que quer dizer o passar pelas águas? O que quer dizer aceitar Jesus? Novas pessoas. Você é esse servo fiel. Você é esse servo que o Espírito Santo vai à frente te guiando. A profecia acontecendo. Tanto e tanto para o Senhor nos mostrar. Esse servo que colocou a mão debaixo da coxa de Abrão. E em Apocalipse 19, versículo 16, você acha: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você já colocou a mão debaixo dessa autoridade de Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Você consegue entender isso? Muitas e muitas coisas. Você vê pessoas no reino de Deus que não vivem a filiação de Deus. O pastor explicou isso no domingo. Você sabe aquelas pessoas que chegam até a rocha, como está escrito em Números 20, e em vez de falar a rocha, batem nela? Essa pessoa é aquela que não é filho, que não tem comunhão com o Espírito Santo, que não tem um diálogo. Essas pessoas que Jesus se refere: raça de víboras, apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Mas as pessoas falam: mas eu curei em seu nome, eu libertei, eu tirei a água da rocha. Mas de que forma? Não foi da forma que Jesus quer. Tantas e tantas revelações. E eu falo a você: leia, busque, mas busque do Espírito Santo a ler com você, de te ensinar. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. E igreja do Senhor, embaixadores de Cristo, eu profetizo sobre você, que você vai crescer, ser milhares de milhares, e vai conquistar essas pessoas que estão no domínio do inimigo, elas sendo livres e libertas,
pois aquele que segura as amarras agora está perdendo, está caindo por terra. Aquele que impede das pessoas de virem à igreja está perdendo agora seu governo, autoridade e domínio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Profecias. Como eu falei para você, Deus ele já viu do começo ao fim do mundo. Ele sabe todas as coisas. Você já cantou aquela música? Vem surgindo sobre os montes de Jerusalém, eis a sua noiva apaixonada. Ali você encontra isso no livro de Cantares, Cânticos 2:8. Ali você encontra em Apocalipse a palavra nos falando sobre Jesus vindo num cavalo branco. E você também encontra ali em Êxodo, Isaac, pois tinha voltado de Beer-Lahai, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu do campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e o amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Você saberá o dia que Jesus vai voltar, e você vai falar para os outros: eis ali o meu Senhor, aquele que permitiu chamar Deus de Pai. Ele está vindo, e Ele está vindo ao seu encontro, igreja do Senhor, ao seu encontro. E você vai contar à igreja do Senhor tudo que você fez, tudo que você participou, tudo. E por isso eu peço a você, busque do Espírito Santo o que você pode fazer, do que você pode acrescentar, para que você foi chamado. Tantas e tantas passagens que você pode encontrar revelações, ministrações fortes, mas verdadeiras. Você já parou para pensar por que cada coisa foi colocada na Bíblia? Tem gente que fala, mas no Antigo Testamento muita pessoa sofreu, muitas pessoas passaram por isso e aquilo, foram parar ali, segundo a Bíblia, no inferno, onde diz ali a palavra, né? Se você for ler Deuteronômio 34, ali Deus ele chega para Moisés, e toda aquela descendência, todo aquele povo que saiu do Egito, não pôde encontrar a terra prometida. Pessoas que bateram na rocha, que participaram disso. No versículo 34 diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés... Não, só um minutinho. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente a Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade e Adã, toda a região de Naphtali ao território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negueb, toda a região que vai do vale de Jericó, as cidades de Palmeira até Zoar. E o Senhor disse: essa é a terra que prometi, sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhe disse: eu darei a seus descendentes. Permiti que você visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará naquela terra. Você já parou para pensar que Deus ele prometeu para você uma nova Jerusalém? E ali, aquelas pessoas morreram. Mas você já parou para pensar que você que se batizou nas águas, você também já morreu? E você entrará na terra prometida que Deus está falando aqui? A nova Jerusalém, que você estará com o Pai, você será só um com Ele? Toda palavra se cumprirá. Toda palavra.
você fala: para que ministrar assim? Ensino. Pessoas vêm, profecias, pessoas vêm ministrar, evangelizam, ou exortam, pessoas direcionam a igreja. Às vezes você encontra uma pessoa na rua para assim fazer. 5 ministérios fortalecendo a igreja, debaixo dessa árvore frondosa, maravilhosa, da proteção de Deus. Olha o que o Senhor, Ele disse a Moisés. Êxodo 30, 34. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: gálbano, ônica, incenso e estoraque, todas em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque diante das tábuas da aliança, da tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem no sagrado reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir da fragrância será eliminado do seu povo. Deus, Ele colocou isso simplesmente para viver um tempo, para chegar um incenso até Ele. E depois desse tempo de Moisés, da tenda do encontro passar, não. Você tem que saber que tudo na Bíblia fala a seu respeito. Fala sobre Jesus. Fala sobre o Espírito Santo. Fala sobre a igreja do Senhor. Essa essência que ele fala, não façam outra igual. Essa é minha. Você sabe do que é composta a igreja do Senhor? De pessoas que aqui às vezes chegaram machucadas, passaram por algumas situações em suas vidas, que realmente aconteceu na vida delas e trouxeram ela ao Senhor. Essas pessoas que aqui chegaram, passaram por essas situações, exalaram um perfume ao Senhor incomparável. Gratidão, amor, sinceridade, louvor, adoração. Esse gálbano que Deus ali lhe pede é uma substância que, ao ser amassada, ao ser batida, ao ser judiada, ela começa a exalar um perfume incomparável. Nós, às vezes, já chegamos assim na igreja. Eu mesmo, quando eu entrei aqui, estava destruído, e a minha família. Mas olha o que nós nos transformamos. Exalamos esse perfume ao Senhor. E às vezes eu vejo pessoas aqui: hoje eu não estou bem, hoje eu sofri. Pessoas que entram machucadas, mas leve ela ao Senhor, ela declarar o seu amor a Deus. Esse perfume do Antigo Testamento acontecendo aqui na igreja ao Senhor. Essa ônica é um molusco, um bicho que tem nas águas profundas. E esse bicho eles pegam ele e colocam no fogo. A partir disso ele começa a produzir uma substância, um cheiro, um aroma que é separado ao Senhor. Você, batizado nas águas, que nasceu de novo e que o Espírito Santo de Deus te batizou com fogo, você exala um perfume incomparável ao Senhor. Um perfume que só você pode levar a Deus. Você, responsável pela adoração, de chegar ao trono de Deus, de romper os céus, romper tudo que há. Você é uma pessoa escolhida. A terceira substância, esse estoraque, é uma folha simples, onde você olhar para ela, ela tem 5 pontas. Essas 5 pontas, ela fica gotejando no chão. 5 ministérios, levando a palavra, o evangelho, a salvação às pessoas da terra.
É para isso que você serve. Essa substância que pinga na terra, ela exala um perfume separado ao Senhor. Não deixe de ministrar, não deixe de ensinar, não deixe de orar, não deixe de corrigir, não deixe de exortar, não deixe de fazer o que você foi chamado para fazer. Você quer saber mais? Se você pensa nessas plantas, esses 5 ministérios, ela tem que ter uma raiz, ela tem que ter uma ligação. Essa ligação se chama Espírito Santo de Deus. Da onde vem essa seiva? A raiz em Jesus Cristo de Nazaré. A igreja de Deus é alimentada pela palavra, pelo mover, pela graça de Deus. Você é participante disso. Como Deus é maravilhoso. Você fala, 2 pessoas entraram na terra prometida, Caleb e Josué. Ali os nomes dele, Deus é a salvação e aquele que é fiel. Você quer entrar na terra prometida? Agarre com todas as forças a salvação que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Viva essa salvação, não retroceda, não dê passos para trás e seja fiel à palavra, seja fiel ao Espírito Santo, seja fiel aos princípios que regem ao reino, seja fiel. Uma coisa eu quero falar para vocês, você sabe o que significa aquele nome Rebeca, a igreja do Senhor? É aquela que une. Vocês estão unidos em Cristo, o propósito de vocês é um só, a união que há, essa bênção do nosso Senhor. O quão é bom escutar uma ministração vinda do Espírito Santo. Eu rogo sempre a Ele, quando eu começo a ler, Espírito Santo, me mostre, me ensine, me direcione, seja feita a sua vontade. Talvez você possa pensar, é assim, no estralo de dedos? Eu confesso a vocês, eu já fiquei 2 meses e meio lendo um só versículo e perguntando todo dia ao Espírito Santo, Espírito Santo, traz luz, me mostre, mas não de uma maneira que eu possa ver ali na internet, no Google. Eu quero saber a verdade. Por que essa palavra está na Bíblia? Por que o Senhor colocou? Uma pessoa que é maravilhosa na minha vida, minha esposa, ela me fez uma pergunta esses dias. Em João 4, que fala sobre o rio de água viva, ela falou assim, para que aqueles 5 maridos? Eu falei, não, quando Jesus ele chega, ele vai falar para ela que você tinha 5 maridos que não são os seus maridos. Ele está falando dos deuses cananeus, que o povo desde a era de Adão viveram sobre o domínio desses deuses e viviam pelo dinheiro, pela sexualidade, e comecei a explicar. E quando Jesus ele oferece a água viva, ele vai falar assim, agora você vai encontrar o Deus verdadeiro e eu vou te dar o Espírito Santo. E a minha esposa falou assim, mas todo mundo vai ensinar igual você ensina? O Espírito Santo vai falar sobre cada pergunta que alguém perguntar para você dessa maneira? Para todas as pessoas? Eu falei, não é. Às vezes você vai ler a Bíblia, Deus ele vai te usar simplesmente para evangelizar, para exortar, para trazer direção, ou ele vai colocar uma palavra lá no seu coração para germinar, e daqui muitos anos você vai usar essa palavra para salvar uma vida. Não desista de ler a Bíblia, não desista de falar ao Espírito Santo, coloque em meu coração o que você quer colocar. E como eu falei, a igreja do Senhor, ela é feita para ser edificada por ministérios. Hoje um ensina e capacita o outro, depois o outro exorta e capacita, depois o outro traz direção, o outro ensina com amor, e assim vai indo, cada um à sua maneira. Não busque de ser igual ao outro, mas busque ao Espírito Santo para você ser o que Deus planejou você ser, essa pessoa em Deus. E assim eu creio, o Espírito Santo pode falar com você, ele pode conversar, ele pode te ensinar, ele pode te mostrar, te dar direção.
Não endureça o seu coração, não endureça. Eu já vi pessoas subir aqui no púlpito e falar tanto, tanto de Deus, de trazer respostas verdadeiras, de simplesmente, através das palavras ministradas aqui, mudarem o nosso dia, a nossa vida, mudar a situação que nós estávamos passando. O quão isso é importante. Eu reconheço que a palavra de Deus aqui é sustentado pela graça e pelo Espírito Santo. Esse púlpito é ungido. E essas cadeiras que estão aí são iluminadas pela presença do Espírito Santo para você receber a glória de Deus. E que assim permaneça a glória de Deus sobre a sua vida. Eu vou encerrar. Mas eu quero que você entenda que tem muito, muito. A gente podia passar aqui horas falando sobre a revelação. E abrindo a Bíblia e encontrando o que Deus quer dizer. Eu me recordo de eu abrir a Bíblia e ler ali os 2 ladrões na cruz, junto com Jesus. E o Espírito Santo falar para mim: você quer ver a vida deles no Antigo Testamento? Abra aqui. Eu abri uma página, a vida daqueles 2 ladrões ali contada. Eu falei, é impressionante a história daqueles 2 homens ali. E eu também quero dizer agora para você, a história que você viveu até hoje não é em vão. Deus, Ele te trouxe aqui para você saber que a sua história de vida não foi em vão. Você encontrou a palavra, você encontrou a oportunidade de clamar a Deus e Ele te enviar o Espírito Santo. Então a sua vida não é em vão. Você é uma pessoa especial para Deus. Você é algo único aqui na terra. Você é um só com Deus. Eu quero pedir para o nosso ministério de louvor subir. Lembra que eu falei sobre a história do mundo estar em um livro ou em um capítulo? Há anos atrás, Deus Ele me trouxe uma palavra sobre a história do mundo ali, em um capítulo só. Eu já ministrei para alguns irmãos sobre João 11, onde Deus Ele coloca essa passagem, essa revelação e tantas outras passagens que podemos encontrar. Mas eu quero falar para você, existe promessa sobre a sua vida, e essa palavra, essa promessa é fundamentada na palavra de Deus, aquela que permanece, aquela que não muda, aquela que se cumpre. As suas promessas se cumprirão, as suas promessas serão verdadeiras. O Espírito Santo, aquele que faz as promessas se cumprir. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.